Sejam todos bem-vindos e fique à vontade aí, se apresentem, fala quantos filhos têm, né? Já são avós, que eu já sei, né? Que delícia! Exato. Fiquem à vontade aí, Missionário Norval e Lau. Sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui da PMT. Obrigada, é um prazer. Nossa, privilégio, né? Então, eu sou Laudiceia, mais conhecida como Lau, ou Lau do Norval. E nós trabalhamos já aqui nesse local há 18 anos, mas na realidade já estamos no campo missionário há 35, não é? Sempre com missões entre povos indígenas. E nós temos uma família já, os filhos crescidos, né? E 2 casados, a do meio não, mas nosso filho Lucas, mais velho, já nos deu 3 netinhos, e casado com a Priscila. E temos a Ana Carolina, nossa filha do meio, e temos nossa Sara, que casou recentemente, fez um mêsinho de casada recentemente com o Jaime, e moram lá, todos moram lá nos Estados Unidos, só a Ana que mora aqui no Brasil. Então, nós somos da PMT. Nós iniciamos, na época que o trabalho missionário presbiteriano indígena era da JMN, Junta de Missões Nacionais. E depois o trabalho, então, passou para a PMT e desde então nós estamos atuando especialmente na área de tradução das escrituras para as línguas indígenas. Olha, então é na tradução aí que vocês estão trabalhando atualmente, na tradução para os povos indígenas. E são muitos dialetos, são muitas línguas ou não? Como que é aí? Ah, vamos falar a região que vocês estão, né? Não falei a região, né? Então, Vocês atualmente estão em qual região? nós estamos aqui no Maranhão, nordeste do Brasil. Estamos com um povo chamado Auaguajá. Nós estamos nesse momento na aldeia. A iluminação até não é muito boa porque nós estamos dependendo de energia solar, então é uma lâmpada solar. Muito forte, Mas esse é o nosso terceiro trabalho, terceiro projeto, né? Nós já trabalhamos em equipes, não sozinhos, mas em equipes, em 2 outros projetos de tradução e agora estamos no nosso terceiro projeto, que é um projeto para, digamos assim, é um projeto pioneiro, né? Onde nos outros 2 projetos a gente trabalhou em equipe, complementando, digamos, o trabalho iniciado por outros missionários. Nesse, nós fomos pioneiros, porque quando chegamos aqui não havia absolutamente nada, nem evangelização, nem trabalho linguístico, nem igreja, nada. Então, nós tivemos que começar realmente do zero, fazendo análise da língua, propondo um alfabeto para essa língua, que era totalmente ágrafa, produzindo material de educação para ensinar os indígenas a ler e escrever na sua língua. E aí começamos também o processo de evangelização, plantio da igreja, e depois de um tempo, aí iniciamos em 2010, nós iniciamos o trabalho de tradução do Novo Testamento. E aí agora estamos na fase final, estamos quase terminando a tradução do Novo Testamento. Faltam metades de 2 livros, né? Menos da metade de Hebreus. Na verdade, faltam 3 capítulos de Hebreus e falta mais ou menos a metade de 2 Coríntios. E aí, quando fizermos isso, se Deus quiser, até o final do ano, nós teremos todo o Novo Testamento traduzido para essa língua indígena. Isso. Nossa, que lindo. Só faltando somente checar, né? Sim. Essa fase Fazer revisões, final. seria checar e Revisões, fazer. aprovação de um consultor. Então, ainda, mesmo depois que a gente termina a tradução, é preciso ainda um processo de preparação para publicação que envolve
aprovação por um consultor, depois diagramação do texto. A gente aqui também pretende fazer o áudio, né, a gravação do áudio do Novo Testamento, para que ele vá junto com o aplicativo que nós já fizemos e vamos entregar para o povo. Então, a gente tem vários produtos relacionados à Escritura que fazem parte do projeto e a gente, se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente pretende finalizar e fazer uma festa bonita e entregar o Novo Testamento. Deus quiser. Nossa, que maravilha. Glória a Deus. Olha, o Deus de Levi, está falando aqui, que bênção, eu estou nesse momento em uma comunidade indígena na Amazônia, chamada Três Unidos e Nova Esperança. São comunidades alcançadas, mas precisa de um discipulado eficaz. Então tá aí um amado também da Amazonas que ele falou, né? Aqui sumiu aqui. Mas olha aí. E olha só, como que é o deslocamento de vocês? Né? Onde vocês estão trabalhando, deslocamento. Vocês ficam, quando vocês estão em alguma aldeia aí, vocês ficam fixos ou vocês vão por volta para a casa de vocês em Belém? Como que funciona esse deslocamento? Então, a nossa sede, base é Belém, não Sim. é? Mas a gente passa a maior parte do tempo aqui na aldeia, no trabalho, porque nós somos também engajados com a educação, não é? Pelo menos em 3 frentes nós estamos engajados, né? A educação, que foi a porta que Deus usou para a gente estar aqui, não é? Por ser um povo, digamos, fechado para missionários, então nós entramos como professores, fomos convidados, principalmente o Norval, né, como professor para implementar a escola na língua. E então assim começamos a entrada aqui. Mas a nossa base é Belém, então a gente passa bastante tempo aqui na escola, com a igreja, né, com o discipulado, treinamento da liderança, né, e a tradução. Então a gente passa bastante tempo, de mês e meio, 2, chegamos a passar 3 meses direto, né? E o deslocamento de Belém para cá, até um tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade de entrar aqui, porque aqui é dentro da mata mesmo. O Sim. acesso no inverno era só por moto. Hoje, graças a Deus, a gente olha para a estrada e fala assim, nossa, quem te viu, quem te vê, porque a gente entrava só de moto, né, no inverno. O carro não entrava, nenhum tipo de carro, porque alagava tudo, né? A gente tinha que transportar a moto dentro de canoa, ou então colocar paus para levantar, os tambores, né? Era bem dificultoso. Só para vocês terem uma ideia de como era a estrada, como a estrada era ruim, quando eu vim a primeira vez, eu vim sozinho, acompanhando um funcionário da FUNAI. Eu vim numa moto, ele noutra. E quando nós chegamos na aldeia, eu estava um pouquinho envergonhado, porque eu havia caído 2 vezes, né, devido à lama, e havia lugares assim que pareciam um rio, né? A gente tinha que passar por dentro da água, muita lama, escorrega bastante e tal. E aí eu falei com ele, eu digo, olha, poxa, estou um pouco envergonhado, porque eu caí 2 vezes. Ele disse, não fique envergonhado, o senhor está de parabéns, porque o senhor caiu só 2 vezes. Olha. E as pessoas que vêm aqui, realmente, elas caem muitas vezes. Então, fique tranquilo que o senhor está muito acima da média por ter caído 2 vezes, né? Se equilibrou. Então, a gente sofreu, especialmente nos primeiros anos, muito com o acesso aqui. Graças a Deus, nos últimos anos, né, a comunidade tem feito manutenção da estrada anualmente e aí tem facilitado a nossa vida, graças a Deus. Na época, uma boa parte desse ano, nós estamos agora em julho, né? Uma boa parte do ano nós conseguimos, inclusive, entrar com o nosso carro, que não é um carro traçado, como se diz aqui no Norte e Nordeste, com tração nas 4 rodas, não é um carro 4x4, mas ainda assim a gente conseguiu entrar. Então, graças a Deus, esse desafio do acesso, que já foi muito difícil, que deixou marcas na Lau, por exemplo, ela tem problemas de joelho, de tanto andar na garupa da moto, distâncias longas e tal,
graças a Deus, esse desafio está melhorando, porque a estrada tem recebido manutenção anual e, graças a Deus, está bem melhor. É que eu ia falar, porque ele caiu só 2 vezes, ele estava só, né? Agora já mudou, a história já muda de figura quando tem alguém na garupa, né? Porque... Mais a comida, mais a roupa, mais tudo, né, na moto. Então, era tudo trazido, tudo que a gente precisava aqui tinha que ser trazido nessa garupa dessa moto, né? Então, os computadores, alimentação e tudo atrás. Então, aí era muitas quedas. A gente já caiu bastante. Não é bom para o ego, mas a gente já caiu bastante. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem mais facilidade em entrar. No verão, principalmente, né? Que a gente faz viagens, né, com mais tranquilidade para a cidade, para onde a gente acessa o asfalto e seguir viagem para casa ou para outro lugar com mais facilidade. Esse ano a gente entrou só uma vez com moto. Nós deixamos o carro por precaução lá fora, né? Porque estava chovendo bastante. E geralmente quando chove bastante, alaga tudo e se o carro ficar aqui, ele fica preso. Né? Então, nós, por precaução, deixamos o carro na cidade e entramos com moto e saímos também e pegamos o carro novamente lá na cidade, né? Alguns desafios, mas podemos dizer que já melhorou uns 60%. Olha, agora, graças a Deus. Vocês estão nessa aldeia aí quanto tempo já, nessa que vocês estão hoje? Aqui é 18 anos. 18. No próximo mês faremos 18 anos aqui. Em agosto faremos 18 anos aqui no trabalho. É isso mesmo, a Fátima está falando aqui dos tombos, né, que vocês contaram. A Fátima Nunes está falando muito amor pela causa, Deus continue abençoando. E é isso mesmo, é o amor que nos move, né? Quando a gente entende que é evangelho, não tem como ficar indiferente para um povo que não sabe nada, eles não tinham nada, eles não sabiam nada. É que a gente é muito limitado para entender, né? A gente que cresceu no mundo urbano, vou dizer eu que aí mês que vem faço 40 anos, é muito engraçado a gente saber que tem gente que não tem Bíblia, não tem na linguagem. Parece... Olha, esse povo aqui, na verdade, eles não conheciam o Evangelho nem por meio da Igreja Católica, digamos assim, o cristianismo, né? Eles não eram cristianizados, nem mesmo por meio da Igreja Católica. Era um povo totalmente, 100% animista, quando nós chegamos aqui. Então, é daquele tipo de trabalho missionário que é realmente pioneiro. O missionário é o primeiro, nós somos os primeiros missionários evangélicos. Hoje nós somos uma equipe de 4 missionários, né? Somos 2 da PMT e temos 2 colegas presbiterianos que são da Missão Além. O rapaz é indígena, inclusive, o Adriano Bacairi, e a sua esposa Ruth, que é de Belém do Pará. Então, somos 4, mas por um bom tempo ficamos só nós 2 aqui e nós fomos, de fato, os 2 primeiros missionários a pisar os pés no meio desse povo. Nos sentimos privilegiados, né? Porque só a graça de Deus, né? Está nos chamar mesmo e Deus tem nos usado para a glória dele aqui, não é? Sim, e vocês são desde pequenininho, vocês são convertidos, são cristãos. Como que foi esse processo de descobrir que queriam ser missionários, o chamado? Conta para mim. Crente desde criança, né? Nasci crente, não. Nasci dentro da igreja. Não, eu cresci num lar evangélico, né? Apesar de ninguém chegar para mim e perguntar se eu queria aceitar Jesus, né? Eu me considerava crente. Mas um dia eu tinha por volta de uns 9, entre 9 e 10, acho que eu não tinha 11 anos ainda. Eu frequentei na minha rua chegou uma equipe que fez aquela classe de 5 dias da APEC, que é bem famosa. Né? Eu sei. E durante aquela classe de 5 dias, eu ouvi a história de Samuelito. A clássica história, né? Acho que muitos se converteram ou sentiram chamado, ou se converteram e sentiram chamado tudo junto. Eu fui um caso desse, né? Eu ouvi essa história, eu fiquei tão encantada
né? E eu falei, gente, eu quero ser igual aquela missionária. E eles fizeram apelo também, né, no final, e eu levantei a mão. Aí, no final, e minha mãe estava por lá, né? E depois minha mãe perguntou, uai, você não é crente, não? Você não era crente, não? Aí eu falei, eu não sei, eu sei que eu senti de Deus, eu quero seguir Jesus, eu quero trabalhar como aquela mulher lá. Olha aí. Então, assim, eu, eu senti que realmente naquele. Foi assim, um marco, né? Onde eu posso dizer que eu senti o chamado de Deus, né, para o ministério e também um compromisso mais sério com Deus ainda na infância, né? No final da Olha infância. que delícia, que delícia. E o senhor, Norval, missionário, como que Então, foi? eu também fui criado no lar evangélico, no interior da Bahia. Meu pai havia se convertido um pouco antes do meu nascimento. Eu sou mais ou menos o filho do meio, né? Tem vários antes de mim, alguns depois de mim. E eu fui o primeiro, na verdade, a ser batizado na igreja presbiteriana. Meu pai era de origem católica. É uma história muito bonita, como a família veio a se converter por meio de uma Bíblia que um comportor vendeu, porque na vilazinha onde eles moravam não tinha trabalho evangélico. Através dessa Bíblia, o meu tio se converteu, depois o meu pai, passaram a fazer culto na nossa casa. Aí depois a gente mudou para uma outra vila um pouco maior, onde havia uma igreja presbiteriana, e lá eu cresci na cidade de Capela do Alto Alegre, na Bahia, na igreja, não é? Fui batizado na infância. Depois mudamos mais uma vez para uma cidade maior, a fim de que pudéssemos estudar. Fomos para a cidade de Jacobina, e lá Sim. aos 17 anos foi que, de fato, eu tive uma experiência assim que eu entendo de consciência de conversão ao Evangelho, né? Isso eu estava com 16 para 17 anos, e aí quando eu estava com 17 anos, o pastor da minha igreja uma vez me perguntou, por que você não considera a possibilidade do ministério? Eu percebo em você uma vocação ministerial. Eu me assustei, porque eu não me via no ministério, né? A minha cabeça era numa outra coisa. Na época eu praticava um esporte, uma arte marcial, e eu queria seguir carreira naquela arte marcial. E quando o pastor falou aquilo, foi uma surpresa. Eu era engajado na mocidade, era líder de mocidade e tal, mas não imaginava, nunca passou pela minha cabeça o trabalho ministerial, muito menos ainda o trabalho missionário, porque a nossa igreja não falava sobre missões, falava sobre evangelização. A gente tinha congregações, pontos de pregação, a gente ia para a praça, fazia cultos, mas um trabalho, por exemplo, de missões transculturais, eu passei a minha infância toda, juventude, sem ouvir falar, porque a nossa igreja não dava ênfase a essa questão de missões transculturais. Mas um ano depois do que o pastor me falou, aí já foi a minha vez, eu já fui lá procurá-lo, né? Ele disse, olha, o senhor tinha dito que via em mim vocação ministerial, o senhor tem razão. Deus falou ao meu coração que a luta que eu tenho que travar não é luta de arte marcial, mas é lutar pelo evangelho, e eu gostaria então de me preparar para o ministério. E aí a história segue, né? Instituto Bíblico, depois seminário, depois curso linguístico, e aí então o campo missionário. E antes de tudo isso conheci a Lauzinha, e a gente casou ainda no seminário, e Deus completou o negócio de forma extraordinária, maravilhosa, e aqui estamos. Um detalhe, né? Na adolescência, quando ele fazia artes marciais, ele sonhava em casar com uma mulher asiática, de olhinhos puxados, né? Aí puxar aqui o olhinho para ele. É que eu queria que meus filhos lutassem. Ele O seu olho é meio puxadinho, lá. O seu olho é meio puxadinho. É muito grande. Vocês têm alguma... Além do seminário, vocês têm alguma outra formação ou não? Sim, nós temos Tem? formação em linguística, né? Nós somos linguistas Linguística. né, em Olha, letras. nossa, que... E o letras, Norval, né?
O Norval, ele tem formação em exegese bíblica, né? Ele também é Sim. consultor bíblico. Então, Olha, ele é um consultor da Bíblia também, não sim. é? Olha, o Adriano, nosso colega, acabou de entrar aí. O Adriano vai Oi, fazer. Adriano. O Adriano faz parte aí do projeto também. Tem alguém que escreveu alguma coisa aqui pra cima, ó, que eu achei um sarro. Mas eu achei muito engraçado, né? Mas já foi. Ah, tá. Norval, a Fátima Nunes. Norval é meu conterrâneo, tenho muito orgulho disso. Encontrou a Lau, a tampa do balaio. Casal lindo. É isso mesmo. Um abraço para a Que Fátima. maravilha. Ai, Fátima, muito engraçado. Opa, peraí, que eu não vou escrever nada, não. Então, olha, esse tempo todo aí, né, nessa aldeia que vocês estão, há 18 anos, o que, quando vocês chegaram, chocou com a cultura, com o jeito deles? O que, que mais chocou vocês, assim? Não vai melhor para falar sobre isso. É, Tem algumas peculiaridades na cultura, né? quando a Sim, gente chegou aqui, a gente já tinha trabalhado com dois outros povos e dentro de uma visão mais antropológica, eram povos sedentários, ou seja, eram povos bem estabelecidos em aldeias que desenvolveram uma cultura, e especialmente uma cultura material, assim, adequada para esses povos que são chamados sedentários, né? Eles, normalmente, os povos minoritários que são sedentários, eles têm tempo suficiente para desenvolver uma cultura material sofisticada na construção das casas, na confecção de artesanato, de coisas, de objetos, uma série de coisas, em rituais muito bem elaborados e tudo mais, né? E quando a gente chegou aqui, a gente aprendeu logo cedo que os Auá eram um povo seminômade, coletor-caçador. Então, eles não conheciam a agricultura, eles viviam da caça e da coleta de frutos na floresta, né? Então, por essa razão, a aldeia não tinha estrutura de aldeia nenhuma. Então, você tinha uma casinha aqui, que era uma casinha de palha, muito simples, várias delas, inclusive, abertas, sem paredes. Aí, o mato, né? Um cocal, porque eles, historicamente, eles gostam de cocal, né? Aqui no Maranhão tem um coco chamado coco babaçu, uma palmeira que produz um coco, mais ou menos desse tamanho aqui, chamado babaçu. Ele é bem duro, mas ele tem, uma vez quebrado, uma amêndoa, não é? E os Auá, eles usavam essa amêndoa como se fosse uma farinha. Eles ralavam, e tinha também outros pratos que eles faziam. Então, eles viviam assim nesses cocais, são lugares onde havia bastante coco. E a aldeia aqui era mais ou menos assim, um cocal. Você encontrava uma casa aqui, aí tinha que andar no meio do mato, achar a outra casa lá distante, e depois a outra e tal, né? Então, assim, uma realidade física muito diferente das duas experiências anteriores que nós tivemos, de você estar numa aldeia estruturada, onde os indígenas plantavam em abundância, não faltava alimento, e nós chegamos aqui, o povo que antes era nômade ou seminômade, agora estava se adaptando a essa vida sedentária de aldeia, mas eles não produziam nada, não plantavam nada. Então, aqui para a gente, a coisa que mais chocou, para mim, eu posso falar pessoalmente, não sei como ela... Na época da chuva, que basicamente são 6 meses do ano, né? A gente chama aqui de inverno amazônico, assim, só para esclarecer, a aldeia fica no Maranhão, mas faz parte da Amazônia Legal, então ela está dentro da floresta amazônica, né? Havia muita fome, sabe? Muita necessidade na época da chuva, porque na época da chuva é assim, o rio ele sobe tanto que ele alaga tudo. Aí o que acontece? O peixe some, o peixe desaparece.
Que é mais difícil de é pegar, difícil né? pescar. A não ser nos Ainda se gafozinhos. consegue pegar um aqui ou outro ali, mas é bem mais difícil. A caça também se esconde, que é um período de frio, é um período de muito mosquito, é um período em que a mata está difícil até para os animais. Vários deles se afugentam, se escondendo, etc. Então, era um tempo assim, de muita dificuldade, muita fome, não é? E isso me chocava bastante. E além de traços culturais, né? Chocava no sentido assim, de nos... É claro que nós, missionários, estamos preparados para essas coisas, né? Por isso que é importante o missionário se preparar, né? Estudar antropologia, missiologia, etc., porque ele vai se encontrar com aspectos culturais Vai deparar diferentes. com coisas muito diferentes da sua cultura, Então, né? aqui, por exemplo, o povo pratica, hoje não é tão frequente, mas pratica poliandria. Poliandria é o oposto de poligamia, né? Poli quer dizer muitos, game é de mulher, né? Esses termos gregos. Então, um homem com várias mulheres, poligamia. Mas uma mulher com mais de um marido, poliandria. Então, nós temos aqui ainda hoje casos de... Mas deixa eu dizer, é casamento mesmo, não é certo? Não é que ela tem um marido e aí se relaciona com uma outra pessoa, não é isso. É uma mulher casada com dois homens, poliandria. Nós temos isso, como também temos a poligamia. Então, foram elementos assim culturais novos. Eu não tinha visto ainda, num grupo indígena aqui no Brasil, um caso de poliandria, né? E aqui nós temos. Então, outro aspecto cultural também interessante, enquanto eu me lembro, você vai falando aí também, senão eu fico... Mas a memória está melhor que a minha. Um outro aspecto cultural que é muito interessante desse povo, inclusive já apareceu no Fantástico e tudo mais, é o fato das mulheres amamentarem os animaizinhos de estimação no peito. Os petzinhos, né? Então, existe uma categoria quando eles chamam o animal assim, de harimá, esses animais eles entram numa categoria em que eles são quase praticamente membros da família. Então, por exemplo, a caça que os Auá mais praticavam era a caça de macacos, né? Ainda hoje eles têm uma preferência assim, boa por macacos. Aí eles matam os adultos, às vezes um macaquinho filhote sobrevivia. O que eles fazem? Trazem para casa e criam aqueles animaizinhos nessa categoria de harimá. Então, ele jamais vai matar um animal desse para comer, por exemplo. E esses animais, eles praticamente fazem parte da família e são alimentados pela mulher no peito. Quando são filhotes, não é? Quando são filhotes. Isso. Qualquer animal que eles pegam, que ainda são filhotes, ela amamenta, ela pode amamentar. Se a mulher está em período, né, de lactação, que tenha bebês, ela pode amamentar, sim. Não é? Uma coisa curiosa em relação a esses pets, né, esses harimá, que eles chamam, que é o meu bichinho de estimação, elas gostam muito, né, de criar macacos, né? E esses macacos, quando são alguma espécie pequena ou são filhotes, elas guardam na cabeça. Isso. Os bichinhos ficam escondidos no cabelo. Andam na cabeça. Andam na cabelo. É uma característica desse povo. Às vezes os bichinhos ficam na cabeça, a gente só vê o rabinho aqui, né? A gente sabe que tem um bichinho porque o rabinho está aqui, né? E é uma coisa bem comum. As mulheres, né? Mulheres. Os homens, raramente, mas as mulheres, você vê com frequência as jovenzinhas, meninas, com o macaquinho na cabeça, sempre grudadinho ali na cabeça ou no pescoço, quase faz parte do corpo, né? Eu acho que minhas caras e bocas aqui foram demais, viu? Porque é uma cultura, são diferenças que a gente não imagina que acontece isso. Poliandria, é isso? Não é poliandria? Poliandria. Ai, eu não dou conta nem do marido, imagina tendo dois. Misericórdia.
Maria, era difícil. Ai, eu não ia servir para ser dessa cultura, não. Ai, olha aqui, a Ivanda tá falando que já viu lá na Colômbia. Agora eu não sei o que você viu. Poliandria, Ivanda, que você viu lá. Gente. E a vamos falar dos projetos, né? Além aí, né, das escrituras do Novo Testamento, né, que tá finalizando até ano que vem, se Deus quiser. Oi, Elisângela, Pastor Caio tá bom. Graças a Deus entrou aí também. É, a expectativa, né? Como que, além desse projeto, vocês dão aulas também? Isso. Aqui nós temos um tripé, né? De como a Lau estava falando. Você quer falar sobre o tripé de ações, digamos assim, que o nosso projeto envolve? Então, como eu falei antes, né? Nós viemos para cá a convite, né? Para implementar a escola. Então, esse a gente chama que foi o que Deus usou para abrir as portas para que entrássemos aqui, por ser um local fechado para missionário, não é? Nós não dissemos assim, ó, vamos ser missionários lá entre os Auá e vamos chegar lá com cara e coragem, né? Na realidade, nós oramos por 10 anos para entrarmos aqui, né? E finalmente Deus abriu uma porta, e a porta foi a educação, porque eles souberam que nós já tínhamos trabalhado entre um outro povo com a educação, né? E graças a Deus fomos bem falados. A gente tem tempo? Se tiver tempo, eu conto como aconteceu. Temos tempo sim, mais uns 20 minutinhos aí ainda. Como a Lau falou, a gente estava orando por esse povo, né? Havia uma possibilidade de a gente ir para o Acre, para um outro povo. Eu estava inclinado a ir para o Acre, ela estava inclinada a vir para cá. Ela, né, sentia no coração de que a vontade de Deus é de que a gente viesse para cá. E eu estava mais dividido, eu estava achando que iríamos para o Acre. Então começamos a orar. E aí recebemos uma ligação de um amigo nosso, conhecido da FUNAI, que conhecia o nosso trabalho linguístico, conhecia o nosso trabalho educacional, porque nós trabalhamos num outro povo nessa área de educação, intercultural bilíngue, em que a gente produz material na língua, ensina as pessoas a lerem, prepara professores, etc., né? Então, a gente já era um pouco conhecido de algumas pessoas do governo nessa área. Mas, veja, quando a gente veio para o interior do Maranhão, e aí buscamos um contato mais próximo para tentar o acesso aqui, veja que coisa. O funcionário da FUNAI, que era o chefe dessa aldeia, era filho de uma irmã presbiteriana de uma igreja na cidade de Barra do Corda, aqui no interior do Maranhão, onde nós moramos porque fomos lá para trabalhar com os Guajajara. E aí, enquanto estávamos na cidade, nós ajudamos na igreja presbiteriana da cidade de Barra do Corda. Aí, veja, eu venho à FUNAI um dia e estou lá fazendo um trabalho, assim, digamos assim, de contato com o pessoal, contato, de amizade. Oi, gente, tudo bem e tal. E aí encontro esse rapaz alto, moreno, e ele diz, tudo bem, muito prazer. Eu sou Norval. Quando eu disse eu sou Norval, ele falou assim, peraí, o senhor é o pastor Norval? Eu disse, exatamente, sou o pastor Norval. Ele disse, a minha mãe é a dona Alda e ela sempre fala do senhor. O que o senhor está fazendo aqui? Aí eu pude falar com ele da nossa ideia, do nosso projeto, de um trabalho educacional, etc. Ele disse assim, entre aqui comigo. Me levou à sala da diretora da FUNAI local. Ele disse, olha, esse homem aqui é um pastor missionário, mas ele é um linguista e trabalha com educação, e eu acho que ele é a pessoa certa para a necessidade que nós temos da escola lá na aldeia. Eu vou levá-lo lá. E aí a senhora disse, tudo bem, para uma visita assim não tem problema, pode. E aí, então, naquela mesma semana, eu vim pela primeira vez aqui, vim sozinho, e aí nós tivemos uma reunião, os indígenas fizeram um documento de reivindicação, porque eles queriam muito ter uma escola, e até aquele momento eles não tinham absolutamente nada, eram monolíngues, ou seja, eles não falavam português, só na língua, e queriam aprender português, queriam aprender a ler e a escrever. Na linguagem deles, eles disseram assim,
a gente não quer ser enganado pelo branco. A gente quer escola porque a gente não quer ser enganado pelo branco. E aí, com esse documento, a gente recebeu um convite da SEDUC para vir implementar a escola. Então, a gente implementou a escola, agora nós estamos aqui, ó, do fundamental ao ensino médio já. Nossa, que maravilha. Daqui a pouco faculdade também, né, missionário? Faculdade. Então, a escola, não é? É a escola que é que nós estamos realmente engajados. Treinamos professores e já temos 3 professoras, né, da própria aldeia que estão à frente de classes aqui, não é? Temos o Adriano e também, temos, que é professor. Né? o Adriano também, que é o missionário, né, que faz parte da equipe, ele também é professor, não é? E isso é um dos tripés, né, que o Norval está falando. E temos a igreja, né, que foi a implantação da igreja, pela graça do Senhor. Esse ano a igreja está fazendo exatamente 11 anos. Vamos ter aí uma festa, se Deus permitir, em setembro. Né? É o aniversário da igreja. Não é? E o terceiro, a tradução. E o terceiro, realmente, que é assim, né? Tudo isso, né? A base mesmo de tudo é a tradução, não é? E pela graça do Senhor estamos concluindo. Em nome de Jesus, vamos concluir. Amém. Amém. Então a igreja é igreja, eu vou. A Raquel tá falando que vai, ó, pra festa. Depois passa o dia da festa. Muito bem, 11 Raquel. anos, 11 anos da igreja implantada aí, né? 11 anos do primeiro convertido. Do não é? primeiro, né? Primeira pessoa convertida. E como que agora já estamos na quarta festa, né? Terceira festa, porque durante a pandemia nós não pudemos fazer. Sim, sim. E como que é? Me conta um testemunho aí, como eles descobrem o evangelho, como que eles ficam? Então, eu posso contar da primeira conversão. Sim, não é? Sim. Essa moça, ela começou a trabalhar conosco, porque quando a gente chega num local e a gente quer aprender a língua, quer traduzir a palavra, a gente procura pessoas que venham nos ajudar a fazer isso, não é? E essa moça, ela foi uma dessas que começou, né, que a gente garimpou aqui e realmente ela começou a nos ajudar na tradução. Eu a convidei para ajudar na escola, não é? E depois de um tempo, ela se manifestou. Manifestou o desejo de aceitar Jesus, né? Tanto que nós já sofremos muitas perseguições aqui de antropólogos. E uma das antropólogas que estava aqui e disse que isso que vocês estão fazendo, essa religião que vocês estão tendo, que vocês estão acreditando, essa religião não é de vocês. E ela então respondeu por ela mesma, né? Ela confrontou a mulher e falou: olha, eu sempre quis conhecer a Deus, não é? Então, assim, nós vimos que ela realmente foi uma conversão e hoje ela é o nosso braço direito, esquerdo, perna, aqui, né? É uma líder firme aqui da igreja, é uma líder da aldeia. Então, assim, ela foi a primeira convertida, né? E Sim. a gente ajuda aqui na tradução. Na realidade, ela é uma tradutora, ela e a irmã, né? Excelente. Excelente, uma pessoa muito centrada, muito firme para a glória do Senhor. Não é? Então, olha como que é incrível, né? O missionário falando, como ele foi apresentado à FUNAI. Você falando agora dessa missionária aí, que agora ajuda também, né? Essa amada aí. Como que é lindo ver quando a gente está disposto, Deus vai fluindo, Deus vai fazendo acontecer. É só a gente falar sim, né? Para esse chamado. E fala para mim. Eu sempre falo, né, Jússi, que para o trabalho do Senhor, a gente tem que estar disponível. Quando a gente está disponível, Deus vai guiando, Deus vai mostrando, Deus vai conduzindo, abrindo as portas, né? Quando Ele não quer, Ele fecha, mas quando Ele quer, Ele abre e vai guiando, não é? Então, assim, nós oramos por 10 anos e alguém disse: olha, seu santo é forte, Nelson. Nós temos um santo forte mesmo. Nosso Deus é o santo de Israel, não é? Então, Todo-Poderoso, né, Lau? Todo-Poderoso. Ai, que maravilha. Hoje de manhã, a gente leu Apocalipse 7 na devocional nossa aqui, né?
E lá o texto diz que diante do trono estavam pessoas de todos os povos, de todas as línguas. E de todas as nações. E à medida em que eu li aquele texto, eu fiquei pensando, os Auá vão estar diante do trono. Glória a Deus. Há 18 anos atrás, eles viviam completamente sem conhecimento da palavra, da verdade de Cristo, do Redentor. Mas agora há representantes que estarão diante do trono. E aí você olha e diz assim, poxa, valeu tudo, né? Todo sofrimento, toda luta, tudo. A gente faria tudo novamente, começaria de novo. Se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 para o trabalho missionário, daria as 10 para 10 tribos. Cairia todas as quedas novamente. Agora, eu estou enfrentando... Eu estou pensando isso dos tombos. Passaria todos os tombos novamente. Estou enfrentando um câncer, né? A gente fica pensando, será que essa é a última tribo? Ou será que a gente ainda vai ter mais alguma outra tribo? Não sei. Deus sabe, mas o importante é que a gente realmente glorifica ao Senhor pelo privilégio. A gente não tem outra palavra. É um privilégio servir ao Senhor no campo missionário. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso demais. Realmente, um dos pedidos de oração é sobre o linfoma, né, missionário? O senhor está enfrentando aí. Aqui a Leonor está perguntando como está o tratamento, né, do linfoma. E nós, aparentemente, por fora está ótimo, né? O senhor está Eu continuo o tratamento, né? Inclusive estou para fazer um exame, né? PET scan. O local que a gente faz lá em Belém, a máquina está em manutenção e a gente não conseguiu um outro local para fazer, mas assim que estiver disponível, a gente vai a Belém para fazer esse exame e ver como está o tratamento, né? Como está por dentro. Como está por dentro. Mas aí, como ele é a base de comprimidos agora, não é mais aquela quimioterapia que eu tinha que ir lá para a clínica para fazer, que caiu o cabelo, aquela coisa toda. Então, agora é a base de comprimido e eu posso tomar aqui na aldeia mesmo. Então, só vamos fazer esse exame para ver como realmente estão as coisas. Mas o plano já aprovou, inclusive, até dezembro eu tenho a medicação garantida para continuar. Amém, glória a Deus. O provedor provê tudo, né? Amados, fala pra gente quem quiser ir participar dessa festa aí de setembro. Se pode ir. Tem que ir de moto, tem que cair ou não? Como que é? Então, aqui é uma área restrita, não é? É uma área ainda... Não pode ir uma caravana aí, não? Pois é, né? Ainda não temos como receber, né, pessoas assim, porque dependeria de autorização da FUNAI. Né? Entendi. Eles são tipo um povo preservado, é isso, mais ou menos. Esse povo ele está dentro da categoria interna da FUNAI, ele é chamado de recente contato, povo de recente contato. Então há uma vigilância maior e há restrições maiores de acesso para um povo que é classificado nessa categoria. Então, a gente evita um pouco por causa dessas questões, para não criar um atrito e alguma dificuldade. A gente ora a Deus para que no futuro a igreja seja grande o suficiente, que tenha, assim, digamos assim, o poder, né, de chegar para a FUNAI e dizer, não, essa é a nossa vontade, a gente quer assim, como já ocorre em outros povos, né, que eles podem, têm a liberdade de fazer. Nós temos colegas entre os Kaiowá e outras tribos que não dependem dessa autorização para um evento dessa natureza. Mas aqui a gente ainda depende disso. Nós dependemos de autorização, né? Vamos orar aí para a festa da dedicação do Novo Testamento ser diferente, né? A gente pode ter mais liberdade. Pessoas É isso mesmo. Estamos orando para isso, né? Certo. E para quem
quem quer servir aí com vocês, né? Dá para passar uma temporada aí ou não também, tem restrição. Para Tem alguém que quer conhecer o restrições, campo. mas se a pessoa vier com um projeto que possa contribuir, digamos, em alguma área social para com a comunidade, a gente acredita que é mais fácil conseguir. Por exemplo, na escola, tem como a gente encaixar algumas pessoas. Se a pessoa que está aí do lado de lá tem experiência, por exemplo, com treinamento de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, e acha que poderia vir passar uma semana ou 10 dias dando um treinamento, a gente consegue encaixar uma coisa assim, não é? Ou então fazer uma oficina. Agora, por exemplo, nós temos deficiência na área de matemática, de física e química. Todos nós somos formados na área de linguística. E aí a gente... Então, há lugar nessa área. Por exemplo, uma outra área que a gente precisa também, alguma igreja que tem irmãos que trabalham com construção. Então, aqui no momento nós estamos com necessidade de pedreiro, tanto para a construção de uma escola que nós estamos elaborando, né? Porque as nossas salas de aula já não comportam mais, elas são muito rústicas, são de madeira ainda, um ambiente não... Bem improvisado, né? Não é adequado. A gente quer fazer uma coisa definitiva, de tijolo, etc. Então, projetos assim, em que a igreja possa montar um grupo e que possa dar uma contrapartida, digamos assim, num serviço social para a comunidade, eu acho que a gente consegue. Mas se a pessoa Sim. quer vir apenas para visitar, para conhecer e tudo mais, no momento a gente está aconselhando a esperar. Vamos esperar um pouco mais. Mas assim, se for para um projeto, a gente pode elaborar esse projeto, buscar autorização para isso e aí então a pessoa receber autorização para vir e nos ajudar nessas áreas, que são maneiras também da pessoa participar na obra missionária, né? Maravilha. Então, atenção aí, quem está na live, manda já lá para aquele engenheiro abençoado Senhor Jesus, fazer um projeto, né? Colocar a mão na massa, pedreiro, do que for, aí, eletricista, tudo que precisa na construção Isso. civil, vamos colocar a mão na obra lá, né? Também na área de educação. Gente, meu marido é professor de matemática, olha que maravilha, né? Ah, É Raquel, aqui, ele é falando professor. na área da saúde. Raquel, Sim, muito bem. Raquel, Ai, vamos pensar nisso aí, viu? tá, é verdade, ó, porque ela quer ir, ela tá aqui, eu vou, eu vou. É isso mesmo. Então, esse incentivo para trabalhar com povos indígenas, para a gente já encerrando, né, a nossa live, fala para a gente aí, lá, o missionário Norval, para quem quer trabalhar com povos indígenas, qual que é a instrução? Vocês que estão aí já há 18 anos, só nessa aldeia, né, que já estão há 35 anos com esse povo lindo, né, de todas as tribos, povos e nações. Passa para a gente o que vocês entendem que precisa para estar nesse campo missionário. Eu acho que se o candidato puder, além da sua preparação missionária, não é? Que é extremamente importante, então ele tem que fazer instituto bíblico ou fazer seminário de preferência, depois fazer o nosso CFM. Temos em vários lugares, em Recife, São Paulo, Belo Horizonte, fazer o CFM, adquirir conhecimento linguístico, antropológico, missiológico. Além disso, se a pessoa puder também ter uma formação em alguma área profissional que esteja relacionada à educação, é uma necessidade, assim, grande, né? grande. Saúde é uma outra área também que o missionário pode contribuir bastante com a comunidade indígena, porque são áreas extremamente carentes. Outras coisas, é brincadeira, mas eu digo assim, se eu fosse começar a minha carreira missionária novamente, eu brinco dizendo assim, eu estudaria menos teologia e faria um curso de marcenaria, de mecânica e de construção, sabe? Eu faria. Eu me sinto deficiente nessas três áreas.
estudei bastante teologia, estudei linguística, estudei missiologia, modéstia à parte, me considero preparado nessas coisas, mas eu sou um desastre na área de construção, na área de mecânica, eletricidade eu manjo um pouquinho, aqui o sistema solar, essas coisas. Mas essas áreas também são extremamente úteis para pessoas que querem trabalhar em área indígena. Então, muitas das tribos indígenas do Brasil, o indivíduo tem que pilotar um barco, ele tem que saber um pouco de mecânica, de como mexer no motor, como mexer num carro, coisas assim e tal. Então, são coisas práticas, não é, que o jovem que está aí do outro lado está se preparando. Ele ainda vai ter algum tempo até chegar no campo missionário, procura esses cursos técnicos de formação. Né? Tem vários lugares aí que oferecem essas coisas. Façam, se preparem bem nessas coisas, porque na área indígena, a gente, além do trabalho missionário, realmente da evangelização, do discipulado, da tradução, etc., se a gente tem noções dessas coisas, nós temos colegas missionários que são bons nessas coisas, nossa, eles fazem coisas assim muito úteis para a comunidade e para eles mesmos, né? Não é? Para eles mesmos. Então, isso é... Entendi, maravilha. O mais importante é que o senhor está construindo para a eternidade. Então, isso aí já vale muito, viu? Não se sente minimizado, não, que o senhor não é um engenheiro, um marceneiro. Fica tranquilo. O senhor já é um construtor, edificando almas, já está cumprindo o bom combate. É isso mesmo. Amados, tem os pedidos aqui, eu quero que vocês falem. Luiz já está tendo que martelar por aqui, pastora. A Kelly e o Luiz são nossos colegas da PMT, estão trabalhando, né, com o povo indígena, e a Kelly está dizendo aí, já sentiu a necessidade, né? O Luiz já está no martelo aí, né, Luiz? Martelando. Então, é isso. É isso mesmo. É pegar o martelo e pregar, literalmente. Né? Tá certo. Vamos para os pedidos aqui, né? A Lau passou para mim, agradecer pelo progresso da tradução do Novo Testamento, né? Que vocês já falaram. Está terminando Hebreus e 2 Coríntios. E pedindo a graça pelo término e a checagem, né? De tudo, a revisão. Também pela continuação e o tratamento do missionário Norval, a saúde de toda a família. E pelo fortalecimento da igreja indígena. Então, a você aí que acabou de entrar nessa live, o pessoal está entrando bastante agora, bate-papo. Já estamos encerrando, mas vai ficar salvo aqui. Se você puder assistir desde o começo, vai ser uma bênção. Eu vou com certeza, né? Já vou essas curiosidades aí do povo indígena. É muito bom. E esse testemunho lindo, né, dessa amada irmã e do primeiro testemunho, a primeira conversão. Eu sempre queria conhecer Deus. Como que eles vão ouvir se não há quem pregue, né, a palavra de Deus e que possamos dizer, eis-me aqui, através da nossa vida, através das nossas habilidades e através do Espírito Santo que vai nos conduzir, né, amados? É isso que a gente tem que pedir. Olha, eu quero agradecer muito, missionária Lau. Não, ela falou assim, o Norval vai falar mais. Não, ela falou bem também, a lindeza. Graças a Deus. Mas é que é um bate-papo mesmo, né, gente? É um bate-papo para a gente ir conversando o que Deus está fazendo, os projetos. Foi maravilhoso. E eu quero agradecer muito, viu? A disponibilidade, eu sei que é bem corrida aí, as limitações também da internet. Mas graças a Deus, ela não travou, deu tudo certo. Graças a Deus. A Ana tá mandando um coraçãozinho aqui, mandando oi, Ana Dil. Muito bom, a Thaís. Depois você assiste tudo, Thaís. Acho que a Thaís entrou agorinha. Então, amados, muito obrigado. Mais algum pedido, mais alguma fala que vocês querem dar as considerações finais aí? Fiquem à vontade. Nós estamos aqui há quase 2 semanas sem o motor da gerador que toca a bomba de água. Então, nós estamos aqui sem água potável, né? Só temos água do rio. Então, essa é uma dificuldade esses dias aqui, sem energia. Nós estamos só com a energia dos painéis solares, né? Então, por isso está assim meio fraquinho. Não é? Então, para que Deus abençoe aqui a aldeia, porque quando está sem água, eles começam a usar água do rio. As crianças começam a ter diarreia, né? Porque é uma água suja, não é uma água boa, né?
Então, assim, que eles consigam consertar logo esse motor e a bomba, inclusive, queimou, né, também. Então, assim, é uma dificuldade aqui para a aldeia, uma realidade bem difícil aqui, quando essas coisas acontecem, né? Fica todo mundo sem água, sem energia, e então é um outro pedido também, não é? Sim, Que sim, joga é isso resolve. mesmo. É isso Amém. mesmo, mais um pedido. A palavra final seria: vamos fazer missões. A igreja é comissionada a fazer missões. Uma igreja que não é missionária é uma igreja capenga, é uma igreja deficiente, é uma igreja que não entendeu ainda a sua própria natureza. Muitas das nossas igrejas, infelizmente, ainda estão fracas na visão e no engajamento. É claro que se não tem visão, é difícil o engajamento. Mas assim, vamos fazer a obra missionária. O Senhor Jesus, ele comissionou a igreja. O tempo está curto, as coisas estão estranhas. E a igreja, eu costumo dizer que ela corre um sério risco de se perder assim, em outras coisas, colocar a ênfase, o foco em outras coisas e esquecer do essencial. Né? Quando o Senhor Jesus disse: eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja exército que avança e proclama esse evangelho do reino, que é a respeito do nosso Senhor e Salvador Redentor Jesus Cristo. Então, nosso apelo é esse: vamos fazer a obra missionária com coragem, com ânimo, com disposição para a glória de Deus. Amém, amém, igreja. Não vamos nos perder. A Leonora, pergunta aqui, está perguntando qual que é a população da aldeia que vocês estão aí atualmente. Aproximadamente 160 nessa aldeia. Mais ou menos. O povo tem 5 aldeias hoje, são mais ou menos 600 e pouco, 650 indígenas dessa etnia. Mas no momento nós só temos autorização, acesso a essa aldeia. Temos ainda 4 outras aldeias para alcançar com o Evangelho. Nossa oração é que o povo aqui desperte, né? Os irmãos despertem, a igreja desperte para pregar para as outras aldeias, que as outras aldeias não nos quer lá. Fechado. É fechado para missionário, né? E alguns até estão rejeitando, até a própria, você não mostrou aqui, né? As porções bíblicas que nós já produzimos, né? Sim. Então a gente tem tentado distribuir impresso, para as outras aldeias e tal. Alguns têm resistido assim. Mas a palavra é um desafio poderosa aqui. e eficaz, né? No tempo certo Deus vai penetra profundamente a vai ponto de abraçar as outras aldeias também. Isso mesmo. Vamos crer que nessa etnia aí vai chegar aos outros corações, né? Através do testemunho da graça de Deus. Ai, amados, uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada, de verdade. Prazer, irmã. Nossa, prazer grande. Muito Deus abençoe. Uma alegria. Deus abençoe vocês, esse projeto, a água, em nome de Jesus, o autor da vida, a água da vida vai trazer água de volta potável, em nome de Jesus. Vamos crer, vamos orar, para que tudo isso venha solucionar pela graça, pelo milagre do Todo-Poderoso, né? Amém. Deus abençoe, amados. Abraço. Um beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Amém.